O presidente do país, Abelardo de la Espriella, cancelou a agenda e foi para Bogotá. Em um pronunciamento na capital, ele prometeu que o governo federal vai fornecer toda a ajuda necessária às comunidades atingidas pelo terremoto. Lembrando que o presidente tomou posse na última sexta-feira, tem 3 dias. Vamos ver o que ele disse. No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión. El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. A gente estava acompanhando, né, essa entrevista do presidente Abelardo de la Espriella e vamos acompanhar agora a programação da CNN Internacional com tradução simultânea de Denise Bobadilla. Estava na Colômbia quando o terremoto aconteceu e ele fala ao vivo de Bogotá. Fala um pouquinho para a gente de como foi isso para você. Nós ouvimos falar de 111 mortos. O que você tem ouvido aí no local? Olha, obrigada. É uma tragédia de verdade. Foi um terremoto muito forte, de 7,4 de magnitude, que é a mesma força do terremoto da Venezuela que aconteceu no final de junho. Então, agora nós não temos ainda os números definitivos ou mesmo mortes confirmadas ou de pessoas feridas, e todo o escopo a gente ainda não tem. Mas nós acreditamos que ele vai ser tão devastador quanto o da Venezuela. Eu estava no local, por exemplo, nós temos colegas que casas foram danificadas ou foram destruídas e não podem voltar para elas, e outras infraestruturas, especialmente na parte ocidental da Colômbia, porque o epicentro foi num departamento que foi bastante afetado. Toda a parte central e oeste da Colômbia foi afetada. Em Bogotá, que fica bastante longe, nós estamos bastante longe, na verdade, do epicentro, também notamos o movimento do terremoto. Mas em Pereira, especialmente em Manizales, no departamento de Chocó, os danos são visíveis e muito fortes. Nós temos infraestrutura de saúde, de energia, de educação que foram afetadas. Alguns amigos não podem voltar para casa e todos os hotéis também tiveram sua infraestrutura danificada. Então, nenhuma construção no momento é segura e as pessoas não conseguem voltar para elas. Você mencionou isso, Giovanni, de que uma colega, um parente de uma colega minha de faculdade me mostrou uma foto, porque eu vivia na Colômbia, né? E ela mostrou uma foto dos perigos, das rachaduras. E as pessoas falam muito desses terremotos secundários. Que tipo de apoio organizações como a sua estão oferecendo às pessoas nessas horas e que as pessoas ainda estão no estado de choque de várias formas? Olha, soubemos de pelo menos 12 réplicas do terremoto, mas não tão fortes quanto o primeiro. Esta é a fase em que as equipes de resgate precisam entrar e tentar resgatar sobreviventes que estão presos nos escombros, sob os escombros. Essa é a parte mais importante para a defesa civil, para os bombeiros, etc., para as equipes de resgate, que eles tentem resgatar o máximo de vidas possíveis, porque eles estão presos. Nós estamos à disposição das autoridades para, enfim, oferecer toda a capacidade de emergência que a gente possa, que for necessária agora, que é, por exemplo, fornecer água, alimento, abrigo temporário, que é uma questão também, e os serviços de saúde. O presidente, como você disse, ele declarou um estado de desastre nacional e muita ajuda é necessária, tanto física como financeira, porque nós não temos ainda uma escala, uma avaliação completa da escala dos estragos. Mas ele parece bastante devastador em termos de danos. Parece sim, quando a gente olha para as imagens,
E eu cobri o terremoto da Venezuela, os 2 terremotos da Venezuela agora, semanas atrás, e nós sabemos que as primeiras horas são as mais críticas. Eu queria saber rapidamente os desafios com as equipes de resgate, de recuperação nessas áreas. Em Cali, por exemplo, ou em áreas como Chocó, quais são os desafios reais neste momento? O problema agora é que a comunicação não está funcionando perfeitamente. Então, muitas infraestruturas foram afetadas e esse é um ponto. Nós temos 7 aeroportos que tiveram de ser fechados, estradas também foram fechadas por causa de deslizamentos. Então, nós temos questões estruturais que também estão impedindo a resposta inicial. É claro que as autoridades locais, aqueles que estão nas regiões, eles acabam respondendo em primeiro lugar. E uma agência como o NRC e outras, como a Cruz Vermelha, elas estão coordenando. E nós também apoiamos as forças locais. No nosso caso, nós, além das necessidades iniciais, nós precisamos pensar também no apoio psicológico, na questão de educação, das escolas de emergência, enfim, e de dinheiro que possa ser transferido para as pessoas que perderam seus negócios também. Giovanni, muito obrigado. Nós continuaremos falando com você e com outras pessoas no local. O Giovanni Ruiz é o coordenador de país do Conselho de Refugiados da Noruega. É isso, então, a gente acompanhou aí um pouco da CNN Internacional, com tradução de Denise Bobadilla, e como ela disse, o Giovanni Rizzo, que é quem estava dando essa entrevista, concedendo essa entrevista, é diretor da organização para refugiados Norwegian Refugee Council. E a gente segue ainda falando sobre o terremoto, porque também na cidade de Manizales, uma das torres de uma catedral desabou por causa do terremoto de magnitude 7,4. Imagens compartilhadas pelas redes sociais mostram uma das torres laterais que caiu sobre a estrutura da igreja. A Catedral de Nossa Senhora do Rosário fica no centro histórico de Manizales e é a catedral mais alta do país. A fachada dos prédios no entorno também sofreram danos por causa dos tremores. Nós vamos agora direto para a Colômbia com informações do jornalista Duván Marín Martínez, especialmente para o CNN 360. Ele conta mais sobre a destruição dessa torre da catedral da cidade de Manizales. El terremoto ocurrió en las horas en las cuales mucha gente sale de sus residencias hacia los sitios de trabajo, hacia colegios, escuelas para los jóvenes o niños y hacia las universidades. La mayoría con algunas afectaciones como la católica. La Catedral Basílica de nuestra capital, el máximo símbolo de los caldenses, símbolo católico, sufrió afectación en una de sus torres laterales, la que precisamente tiene el reloj principal y la columna principal. La base primordial también tiene afectaciones con el derrumbamiento de El Cristo, que ha permanecido incólume desde hace varias décadas. En Manizales hay emergencia que es atendida por los diferentes organismos de socorro, pero el mayor número de víctimas fatales se presenta hasta el momento en ciudades como Pereira, en Risaralda, también en la zona cafetera caldense y en Cali, capital del Valle del Cauca. La emergencia se toma en estos momentos los centros de atención, hospitales, clínicas, centros de salud, donde llegan muchas personas lesionadas. Todavía falta información oficial de otros municipios que también padecen similares condiciones como consecuencia del fuerte terremoto que se sintió a las 7:34, entre 7:34 y 7:35 de la mañana en Colombia. Es un informe con mucho gusto desde Manizales con Duván Marín Martínez. Informações, então, trazidas aí pelo jornalista, especialmente aqui para o 360 do Duván Marín Martínez. Muito bom. Agora a gente segue falando sobre o terremoto na Colômbia, que deixou ao menos 111 mortos. As autoridades pedem doações de água, colchonetes e equipamentos de segurança para acolher as vítimas e continuar as operações de resgate. Na capital Bogotá,
o governo anunciou a criação de centros de coleta de ajuda que será distribuída para outras cidades. Vou chamar a Luciana Tadeu, a nossa correspondente para a América Latina, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde novamente, Luciana. Conta então as atualizações, inclusive em relação a essa ajuda, né, que eles estão precisando. Débora, Yuri, boa tarde. Novamente, o prefeito de Bogotá, Carlos Galán, anunciou a criação de 6 centros para receber essas doações, para que sejam distribuídas para as cidades mais afetadas, como Pereira, Manizales, Cali e Quibdó. Quibdó que fica justamente no departamento de Chocó, que foi o epicentro desse terremoto de 7,4, um terremoto que já foi seguido por outros tremores, inclusive um também de alta magnitude, né? Para depois de um terremoto de 7,4, houve pelo menos 2 tremores secundários, um de 2,8, outro de 4,8, esse de 4,8 amplamente sentido em outras regiões da Colômbia. Há muitos municípios do país foram afetados, são mais de 20 municípios afetados, o que vai permitindo a gente ter uma noção da magnitude, né, desse terremoto. O presidente Abelardo de la Espriella já anunciou que há pelo menos 111 mortos e nessa última atualização que ele fez, ele fala em mais de 1.500 moradias que acabaram com danos estruturais, ele fala em 61 edifícios que desabaram, 18 centros de saúde que acabaram aí com danos, também 52 centros educativos que acabaram afetados por esse terremoto, 18 estradas que também acabaram com danos. Há inclusive relatos e informações oficiais de estradas bloqueadas porque houve desabamento de rochas, de árvores por causa do tremor, e também 6 aeroportos que acabaram afetados, seja pelo terremoto, seja por um vulcão que está expelindo cinza nesse momento também. Então, um forte impacto desse terremoto. Agora, todo o empenho está concentrado em conseguir encontrar as pessoas sobreviventes. Somente em Cali há pelo menos 20 edifícios que desabaram e há relatos de pessoas com vida sob os escombros. Então há muito esforço concentrado agora. Esse é o principal objetivo: resgatar pessoas com vida debaixo desses destroços. Então o prefeito de Cali, inclusive, pediu ajuda para outras localidades como Bogotá, Medellín, para que mandem socorristas para ajudar nesses esforços. E uma das grandes dificuldades nesse cenário, né, o que a gente já viu acontecer em outras cenas de desastre, como a Venezuela, que há pouco tempo viveu também 2 terremotos muito fortes, é justamente o problema de comunicação. Então, várias autoridades passam esses dados, falando, claro, preliminarmente, falando que estão com dificuldade de entrar em contato até com os socorristas. Então, ainda está muito difícil de conseguir dados concretos sobre a quantidade de pessoas desaparecidas, quantas foram mandadas para hospitais. Também há muitos hospitais que foram afetados por esse terremoto e, claro, conseguir informação da real magnitude desse terremoto que, como mencionaram autoridades, atingiu fortemente mais de 20 municípios na Colômbia. São vários departamentos afetados. Débora e Yuri.